A graça e a paz, amados irmãos e irmãs. Gracia y paz, amados hermanos y hermanas. Louvamos ao Senhor por mais esse tempo que Ele nos oferece Alabamos al Señor por un tiempo adicional que Él nos está ofreciendo e mais uma vez estamos juntos para ouvir a palavra do Senhor. y que estamos aquí juntos una vez más para escuchar la palabra del Señor. Hoje vamos considerar um assunto muito importante. Hoy nosotros vamos a considerar un asunto muy importante. Em verdade, eu falei sobre esse assunto em 2006 e 2008. Yo estuve hablando de este asunto en el 2006 y en el 2008 E várias vezes desses anos para cá, y varias veces durante de esos años para acá sobre lições da comunidade de Betânia. sobre las lecciones de la comunidad de Betania. Betânia como pensamento do Senhor para a sua igreja. Betania como el pensamiento del Señor para su iglesia. Isso daria uma conferência de várias mensagens. Y solamente eso haría una conferencia de varios mensajes. Mas nós vamos resumir e olhar apenas a vida de Marta e Maria. Pero nosotros vamos a resumir y a mirar solamente la vida de Marta y de María. Então nós estamos lutando contra o tempo. Entonces nosotros aquí estamos luchando contra el tiempo. Então vamos direto ao texto, vamos abrir em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Entonces vamos a ir directo al texto y vamos a abrir Lucas 10, versículos 38 al 42. Por favor, Carol, se você puder ler e depois nós vamos orar. Listo, hermano. Entonces voy a leer Lucas 10, del 38 al 42. Dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos e rogamos a bênção de poder compartilhar a Tua palavra. y rogamos la bendición de poder compartir tu palabra. E a bênção de compreender a Tua palavra. Y la bendición de comprender tu palabra. Que o Senhor possa alargar o nosso coração. Que el Señor pueda alargar, ensanchar nuestro corazón. E conquistar tudo aquilo que o Senhor busca em nós. Y conquistar todo aquello que el Señor busca en nosotros. Queremos ser edificados pela obra do Teu Espírito. Queremos ser edificados por la obra de tu Espíritu. Usa de misericórdia conosco mais uma vez, Senhor. Danos de tu misericordia una vez más, Señor. Abençoa o compartilhar, a tradução. Bendice este compartir, la traducción. A todos que estiverem nos ouvindo. A todos los que nos están escuchando. E também aos equipamentos. También los equipos. Para que a Tua palavra seja glorificada. Para que tu palabra sea glorificada. Ah, Senhor, nos sentimos tão fracos, tão débeis. Señor, tú sabes que somos tan débiles. Mas nós contamos com o ministério do Teu Espírito. Pero nosotros contamos con el ministerio de tu Espíritu. Então nos dê o poder de servir o Senhor com a Tua palavra. Danos el poder, Señor, de servirte por tu palabra. Em nome de Jesus, para a Tua glória. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amém. Amém. Chegamos nesse texto maravilhoso sobre Marta e Maria. Llegamos a este texto maravilloso de Marta y María. Vocês devem se lembrar que na primeira mensagem eu falei que Lucas é o evangelho feminino. Ustedes deben recordar que en el primer mensaje yo dije que Lucas era un evangelio femenino. Essa é alguma percepção de eruditos que estudaram sobre Lucas. Y esa es una percepción de los eruditos que han estudiado sobre Lucas. Como Lucas dá atenção às mulheres no ministério de Jesus. Acerca de cómo Lucas le da atención a las mujeres en el ministerio de Jesús. Então agora nós temos mais um relato maravilhoso. Entonces aquí nosotros tenemos un relato que también es maravilloso. E nós vamos perceber que a entrada de Jesus em casa de Marta e Maria
Y nosotros podemos percibir que la entrada de Jesús en casa de Marta y de María revolucionou radicalmente o ministério de Jesus. revolucionó radicalmente el ministerio de Jesús. E nós temos lições preciosas também para o nosso tempo. Y nosotros también tenemos aquí lecciones preciosas para nuestro tiempo. Então vamos procurar aproveitar o nosso tempo. Entonces vamos a procurar aprovechar este tiempo. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer e receber Jesus como Senhor. En primer lugar, debemos reconocer y recibir al Señor Jesús como Señor. É isso que nós aprendemos com Marta. Y es eso lo que nosotros aprendemos con Marta. Diz o texto que certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Dice el texto que cierta mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Receber a Jesus como Senhor fez toda a diferença no ministério de Jesus. Y recibir al Señor, a Jesús como Señor hizo toda la diferencia en el ministerio de Jesús. O fato de Marta o receber em sua casa deu início a uma nova fase no ministério de Jesus. Y el hecho de que Marta hubiera recibido a Jesús en su casa dio inicio a una nueva fase del ministerio de Jesús. Um novo ciclo iniciou. Un nuevo círculo inició. Quando Jesus nasceu, Lucas relata que não tinha lugar para ele nas casas e nas hospedarias. Cuando Jesús nació, Lucas relata que no había lugar para él en el hospedaje, en los lugares de alojamiento. Ele é o único que relata isso. Y él es el único que relata esto. Então Maria enfaixou Jesus no lençol e colocou na manjedoura. Entonces María envolvió a Jesús y lo puso en el pesebre. Você tem que prestar atenção que já no seu nascimento não havia lugar para ele lá em Israel. Y ustedes deben identificar que incluso desde el nacimiento no había lugar para él en Israel. Os mestres se ocupavam com tudo, mas se esqueceram do espírito da profecia. Los maestros se ocuparon de todo, pero se olvidaron del espíritu de la profecía. E já quando ele nasceu, o Rei dos Reis já foi rejeitado. Y cuando ya nació el Rey de Reyes, fue rechazado. Eles estavam envolvidos com religião e política. Ellos estaban muy involucrados en la religión y la política. Agora, quando Jesus começa o seu ministério público, Y ahora cuando Jesús inicia su ministerio público, João diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Juan dice que él vino a los que eran suyos y los suyos no le recibieron. Então ele não foi bem recebido quando nasceu, nem quando começou o seu ministério. Entonces él no fue bien recibido ni cuando nació ni cuando inició su ministerio. Você imagina, o povo de Deus não se preparou para receber o Senhor. Ustedes se imaginan, el pueblo de Dios no se preparó para recibir a su Señor. Eles estavam ocupados em fazer coisas para Deus, mas coisas que os apartavam de Deus. Ellos estaban ocupados en hacer cosas para Dios, pero que los apartaban de Dios. Eles estudavam as Escrituras, mas não conheciam o espírito das Escrituras. Ellos estudiaban las escrituras, pero no conocían el espíritu de las escrituras. Certa vez Jesus disse a respeito de si mesmo: Y alguna vez Jesús dijo con respecto de sí mismo: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Então agora você vê que Jesus, como soberano do universo, Entonces, foi ahora rejeitado. aquí ustedes ven cómo Jesús, el soberano del universo, fue rechazado. Ele não encontrou os seus direitos como Senhor entre as criaturas. Él no encontró sus derechos como Señor en medio de las criaturas. O Rei dos Reis foi rejeitado pelos seus súditos. El Rey de Reyes fue rechazado por sus súbditos. No lugar de adorá-lo, eles o perseguiram. Y en lugar de adorarlo, ellos lo perseguían. O que Jesus está fazendo agora? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo ahora? Ele está procurando um lugar onde ele pudesse ser recebido e amado. Él está buscando un lugar donde él pudiera ser recibido y amado. Eu espero que já tenha ficado muito claro para você nessas mensagens. Yo espero que haya quedado muy claro para ustedes en estos mensajes Que todas as vezes que Jesus enfrenta um combate terrível com os líderes religiosos, que cada vez que Jesús se enfrenta en un combate terrible con los líderes religiosos, ele deixa Jerusalém e vai para os lugares mais simples. él deja Jerusalén y se va para los lugares más sencillos. E agora ele está procurando pessoas simples para o receber. Y está buscando en este momento personas simples para que lo reciban. E ele começa uma base do seu ministério.
Y aquí es donde comienza la base de su ministerio. Ele está procurando amigos e comunhão. Él está buscando amigos y comunión. Ele estava muito cansado com a oposição da liderança judaica. Él estaba muy cansado con la oposición de los líderes judíos. Então ele está procurando um lugar para descansar. Y él está buscando un lugar para descansar. Ele realmente está procurando estabelecer uma base do seu reino na terra. Y él realmente está buscando establecer una base, la base de su reino en la tierra. Quando ele ensinou os seus discípulos a orar, Cuando él enseñó a sus discípulos a orar, então ele diz: venha a nós o teu reino. entonces él dice, venga a nosotros tu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Então, nos céus não há resistência ao reino do Senhor. Entonces, en los cielos no hay resistencia al reino del Señor, Mas na terra existe. pero en la tierra sí existe. Quando os homens estão com seus corações voltados para outras coisas e não para o Senhor. Cuando los hombres tienen su corazón inclinado hacia otras cosas y no para el Señor. Quando seus corações não estão preparados para receber e render o Senhor. Cuando sus corazones no están preparados para recibir y rendirse al Señor. Então agora Jesus está andando e ele chegou a um vilarejo. Entonces aquí Jesús está andando y ¿el qué? Chegou a uma vila, a uma aldeia. Entonces él andando llegó a una villa, a una aldea. Presta atenção que a primeira menção de Betânia, Y presten atención que la primera mención de Betania, o Espírito Santo leva Lucas a chamá-la de um vilarejo, uma aldeia, um lugar simples. entonces el Espíritu Santo lleva la atención a llamar este lugar como una aldea, una villa, un lugar que era simple. Nem sequer menciona o nome Betânia. Ni siquiera menciona el nombre Betania. Porque parece que para Deus todos os lugares são iguais. Porque pareciera que para Dios todos los lugares son iguales. A menos quando uma casa se abre e recebe o Senhor. A menos cuando una casa se abre y recibe al Señor. Então diz que uma mulher abriu a sua casa. Entonces aquí dice que una mujer abrió su casa. O nome dela era Marta. Y el nombre de ella era Marta. E ela recebeu a Jesus na sua casa. Y ella recibió al Señor en su casa, a Jesús. Ah, que coisa maravilhosa essa. Y qué cosa maravillosa es esta. Nós começamos a ter aqui a expressão do pensamento do Senhor para a sua igreja. Nosotros empezamos a ver aquí que hay un pensamiento del Señor para su iglesia. Ele quer ser recebido e reconhecido como Senhor. Él quiere ser recibido y reconocido como Señor. Ele não quer que estejamos envolvidos com muitas coisas e não percebamos a Ele. Él no quiere que nosotros estemos involucrados en tantas cosas que no lleguemos a percibirlo a Él mismo. Quando alguém abre a sua casa, significa que primeiro ela abriu o seu coração. Cuando esa persona abre su casa, significa que ella antes abrió su corazón. É assim também, por isso que precisamos hospedar os irmãos. Y por eso es que nosotros necesitamos hospedar a los hermanos. Preparar o nosso coração e a nossa casa para hospedar os irmãos. Preparar nuestro corazón y nuestra casa para hospedar a los hermanos. Porque quando hospedamos irmãos, estamos hospedando o próprio Senhor. Porque cuando hospedamos a los hermanos, estamos hospedando al propio Señor. Quando Marta abriu a sua casa para hospedar o Senhor, y cuando Marta abrió su casa para hospedar al Señor, ali se tornou um ambiente do reino de Deus. Allí se tornó como en un ambiente del reino de Dios. Agora, não apenas Jesus entra na casa de Marta. Y ahora no solamente Jesús entra en la casa de Marta, seus discípulos começaram também a seguir a Jesus e foram para a casa de Marta. Sino que también sus discípulos empezaron a seguir a Jesús y llegaron también a la casa de Marta. A casa de Marta passa a ser o ambiente dos céus. Y la casa de Marta pasa a ser como el ambiente de los cielos. A mesa de Marta passa a ser o púlpito do Senhor. La mesa de Marta pasa a ser el púlpito del Señor. Agora o Senhor passa a se revelar o seu senhorio na casa de Marta. Y ahora el Señor pasa a revelar su señorío en la casa de Marta. Porque ao receber o Senhor, então você dá o direito dele transformar tudo naquela casa. Porque al usted recibir al Señor, da el derecho de que Él transforme todo en aquella casa. Quando o Senhor é recebido, tudo muda. Cuando el Señor es recibido, todo cambia. Os céus entraram na sua casa. Los cielos entraron en tu casa. Onde o Senhor é recebido, então agora os seus direitos passam a ser manifestados. Cuando el Señor es recibido, entonces sus derechos empiezan a ser manifestados. Você encontra que a presença do Senhor encheu a casa de Marta. Y ustedes encuentran que la presencia del Señor aquí llenó la casa de Marta. Agora, a casa de Marta não é apenas uma casa comum.
Y ahora pues la casa de Marta ya dejó de ser una casa común, porque agora aquela aldeia passa a ser chamada de Betânia, de Marta e de Maria. porque ahora aquella aldea pasa a ser llamada Betania de Marta y de María. Não é mais uma simples aldeia. Ya no es más una simple aldea, O Senhor colocou os seus pés ali. porque el Señor puso sus pies allí. Agora os céus começaram a governar ali. Y ahora los cielos empiezan a gobernar allí. O testemunho do Senhor começou a ser edificado naquele lugar, El testimonio del Señor empezó a ser edificado en aquel lugar, e isso é o começo da obra de Deus. y ese es apenas el comienzo de la obra de Dios. O Senhor precisa ser recebido. El Señor necesita ser recibido. Com Marta, nós aprendemos que, embora sejamos povo de Deus, Y con Marta nosotros aprendemos que aún siendo pueblo de Dios, às vezes nós estamos como a igreja em Laodiceia. a veces nosotros estamos como la iglesia en la Odisea. Eis que estou à porta e bato. Eso que yo estoy afuera de la puerta y llamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Em Jerusalém, Jesus estava fora da porta. En Jerusalén, Jesús estaba fuera de la puerta. Em Betânia, uma porta se abriu na casa de Marta. Y en Betania, una puerta se abrió en la casa de Marta. Por favor, não seja ingênuo em achar porque você faz muitas coisas, o Senhor está dentro da sua casa. Y por favor, no sean ingenuos en creer que por estar haciendo muchas cosas, el Señor está en casa. Jerusalém fazia muitas coisas, mas o Senhor estava do lado de fora. En Jerusalén se hacían muchas cosas y aún así el Señor estaba en la parte de afuera. Essa é a doença do nosso tempo. Y esa es la misma enfermedad de nuestro tiempo. O povo está envolvido com muita atividade religiosa, El pueblo está involucrado en muchas actividades religiosas, mas raramente para ter comunhão e ouvir o Senhor. pero rara vez se detiene para escuchar la voz del Señor. Então, a primeira coisa que precisamos aprender aqui com Marta e Maria Entonces, lo primero que necesitamos aprender aquí con Marta y con María é que precisamos parar e receber o Senhor. es que necesitamos detenernos y recibir al Señor. Em segundo lugar, precisamos assentar aos pés do Mestre. Y en segundo lugar, necesitamos sentarnos a los pies del Maestro. O versículo 39 diz: El versículo 39 dice: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta está fazendo um trabalho para o Senhor, Marta está haciendo un trabajo para el Señor, mas que estava apartando ela do Senhor. pero ese mismo trabajo la estaba apartando a ella del Señor. Maria sentou-se aos pés do Senhor María se sentó a los pies del Señor e o Senhor está fazendo um trabalho em Maria. y el Señor está haciendo un trabajo en María. Ela escolheu a boa parte. Ella escogió la buena parte. Ela habitou, ela tomou os pés do Senhor como seu lugar. Ella habitó, ella tomó los pies del Señor como su lugar. Então, a Maria de Betânia aparece pelo menos 3 vezes nos relatos dos evangelhos. Entonces, María de Betania aparece por lo menos 3 veces en los relatos de los evangelios. E em cada vez dessa, ela está nesse lugar, aos pés do Senhor. Y cada vez que aparece, ella está allí en ese mismo lugar, a los pies del Señor. Como nós precisamos aprender com Maria. ¿Y cómo nosotros necesitamos aprender con María? Em Lucas 10:39, ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Ahí en Lucas 10:39 dice que ella se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Em João 11, quando Lázaro morre, Y en Juan 11, cuando Lázaro muere, e Jesus vai até lá para ressuscitá-lo, y Jesús va hasta allá para resucitarlo, diz que Maria se lançou aos pés de Jesus e derramava suas lágrimas aos seus pés. dice que María se lanzó a los pies de Jesús y derramaba sus lágrimas a sus pies. Ela dividiu com Jesus a sua tristeza. Ella compartió y vivió con Jesús su tristeza. E quando chegamos em João 12, versículo 3, Y cuando llegamos a Juan 12, versículo 3, nós encontramos que Maria se lançou aos pés de Jesus novamente nosotros vemos que María nuevamente se lanzó a los pies de Jesús e derramou um vaso de perfume caríssimo y a ele, no Senhor. derramó sobre el Señor un vaso de perfume que era carísimo. Então, nessas 3 vezes que Maria aparece,
Entonces, en estas 3 veces que María aparece, ela aparece aos pés do Senhor. ella aparece a los pies del Señor. Então agora nós precisamos considerar essa segunda lição com Marta e Maria. Entonces, ahora necesitamos considerar esta segunda lección con Marta y María. Nós precisamos não só receber o Senhor na nossa casa, Nosotros necesitamos no solamente recibir al Señor en nuestra casa, isso significa receber Ele na nossa vida e na nossa assembleia local, que es lo que significa recibirlo en nuestra vida y en nuestra asamblea local, mas nós precisamos parar aos pés do nosso Senhor como Maria. sino que también necesitamos pararnos y quedarnos a los pies del Señor como María. Assentar-se aos pés do Senhor é uma nobre posição de um aprendiz. Sentarse a los pies del Señor es una noble posición de un aprendiz. E somente aquele que reconhece o senhorio de Jesus Y solamente aquel quien reconoce el señorío de Jesús e que entende que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, y que entiende que fue Jesús el que dijo que sin mí nada podéis hacer, vão parar aos pés de Jesus para ouvi-lo. va a detenerse y a los pies de Jesús para oírlo. A religião nos torna pessoas inquietas e agitadas com muitas coisas. La religión nos torna en personas inquietas y agitadas con muchas cosas. Mas Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, cansados. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Então nós precisamos descansar aos pés do Senhor. Entonces necesitamos descansar a los pies del Señor. No lugar de querer fazer um bocado de coisa para o Senhor, En lugar de querer hacer un montón de cosas para el Señor, devemos perguntar o que o Senhor quer que eu faça. necesitamos preguntarnos qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Precisamos aprender a ser discípulos. Necesitamos aprender a ser discípulos. E um discípulo é aquele que para aos pés do mestre para ouvi-lo. Y el discípulo es aquel que se para a los pies de su maestro para oírlo. Infelizmente, a maioria do povo de Deus naquela época fazia muita coisa para Deus, mas não parava aos pés do Senhor. Desafortunadamente, todo aquel pueblo de aquella época hacía muchas cosas para el Señor, pero no se detenía para estar a los pies del Señor. Então eles se tornaram religiosos e por isso rejeitaram o Senhor. Y a razón de eso ellos se tornaron religiosos y fue por eso que rechazaron al Señor. Eles não reconheceram o Senhor. Ellos no reconocieron al Señor. Quando não paramos aos seus pés, não somos trabalhados por Ele. Cuando nosotros no nos detenemos a sus pies, no podemos ser trabajados por Él. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nunca deixou de falar. Amados hermanos y hermanas, el Señor nunca dejó de hablar. Ele é um Deus vivo que fala. Él es un Dios vivo que habla. O problema é que nós estamos, às vezes, sobrecarregados com muitas coisas e não ouvimos. El problema es que a veces estamos sobrecargados con tantas cosas que no lo escuchamos. E por que não escutamos? ¿Y por qué no lo escuchamos? Porque paramos pouco aos pés do Senhor. Porque nos detenemos poco a los pies del Señor. Então, mesmo que Ele esteja falando, Entonces, aunque Él esté hablando, nós estamos fora do ambiente da sua voz. estamos fuera del ambiente de su voz. Você se lembra de Paulo? ¿Ustedes recuerdan a Pablo? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um rabino. Él fue criado a los pies de Gamaliel, que era un rabino. E isso significa que Paulo se colocou para ser discipulado por Gamaliel. Entonces eso significa que Pablo había sido puesto allí para ser un discípulo de Gamaliel. Paulo elegeu Gamaliel como um mestre. Pablo eligió a Gamaliel como maestro. Paulo se colocou para ser treinado por ele. Pablo se puso ahí a sus pies para ser entrenado por él. Só foi possível porque Paulo honrou a Gamaliel como seu mestre. Y solamente esto fue posible porque Pablo honró a Gamaliel como su maestro. Podemos acreditar que Paulo escolheu isso como a coisa mais importante da sua vida. Y nosotros podemos creer que Pablo escogió eso como la cosa más importante de su vida. Agora Maria sentou-se aos pés de Jesus e o ouvia. Y ahora vemos que María se sentó a los pies de Jesús y lo oía, lo escuchaba. Ela escolheu essa posição como a coisa mais nobre, mais sublime da vida. Y ella escogió esa posición como lo más sublime, lo más noble de su vida. Precisamos considerar que os mestres de Israel não adotavam, não aceitavam as mulheres no seu discipulado. Y también debemos considerar acá que los maestros de Israel no consideraban a las mujeres en el discipulado. Porque as mulheres passam a se tornar, o discípulo passa a crescer e às vezes ele se torna maior do que seu mestre. Porque a veces el discípulo empieza a crecer y se torna mayor que su maestro. Eles vão muito além. Ellos van mucho más allá.
E Jesus foi o primeiro rabino, o primeiro mestre que incluiu as mulheres na sua escola de discipulado. Y Jesús fue el primer rabino, el primer maestro que incluyó a las mujeres en su discipulado. Quantas mulheres nós temos visto que o Senhor chamou ao seu discipulado? ¿Y cuántas mujeres nosotros ya hemos visto que el Señor llamó a su discipulado? O Senhor está chamando você e a mim também. El Señor te está llamando a ti y a mí también. A questão é, nós estamos ouvindo como Maria? La cuestión es, ¿nosotros estamos escuchándolo como María? Maria reconheceu Jesus como seu Senhor e Mestre. María reconoció al Señor a Jesús como su Señor y Maestro. E o motivo porque muitos de nós estamos tão envolvidos com as coisas desta vida Y el motivo por el cual nosotros estamos involucrados con muchas cosas en esta vida é porque não reconhecemos parar aos pés do Mestre como a coisa mais importante da vida. es porque no estamos reconociendo detenernos a los pies del Maestro como lo más importante de nuestra vida. Alguns podem até falar que Jesus é o Senhor da sua vida, Algunos hasta pueden decir que Jesús es el Señor de su vida, mas eles gastam todo o seu tempo querendo ganhar dinheiro. pero ellos gastan todo su tiempo queriendo ganar dinero. Isso mostra que Mamon é o Senhor da sua vida. Eso lo que está mostrando es que en realidad Mamón es el Señor de su vida. Alguns gastam o seu tempo com distração, com conforto. Y algunos gastan su tiempo en distracciones, en comodidades. Alguns gastam o seu tempo apenas trabalhando, fazendo coisas para Deus, Algunos gastan su tiempo apenas trabajando y haciendo cosas para Dios, mas que não conseguem cultivar a comunhão aos pés do Senhor como Maria. pero no consiguen cultivar una comunión a los pies del Señor como María. Então isso significa que o Senhor ainda não é o seu mestre. Entonces, eso significa que el Señor aún no es su maestro. Ele ainda está do lado de fora da nossa vida. Él ahí está al lado de afuera de nuestra vida. Se a nossa realidade é essa, o Senhor não tem o primeiro lugar em nossa vida. Si esa es nuestra realidad, quiere decir que el Señor no tiene el primer lugar en nuestra vida. Então precisamos considerar a terceira lição: Entonces, aquí necesitamos considerar una tercera lección. o perigo das distrações com serviços a Deus. El peligro de las distracciones en los servicios o con los servicios a Dios. Em Lucas 10, 40 a 42 nos diz. Lucas 10, del 40 al 42 nos dice. Por favor, presta muita atenção. Por favor, presten mucha atención. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Várias versões diz que Marta estava distraída. Y varias versiones dice que Marta estaba distraída. Ela deixou, no lugar de olhar para o Senhor, ela passou a olhar para os serviços. Ella pasó de mirar al Señor, pasó a mirar el servicio. Ela perdeu o foco principal. Ella perdió el foco principal. O Senhor não vai discriminar o serviço de Marta, ele reconhece. Y el Señor no discrimina el servicio de Marta, él lo reconoce. O problema é que esse serviço tiraram Marta da posição principal. El problema es que ese servicio quitó a Marta de la posición principal. Eram serviços para o Senhor, mas que levou Marta para muito longe do Senhor. A pesar de que era un servicio para el Señor, llevó a Marta a un lugar que estaba muy lejos del Señor. Deixa eu dar uma ilustração muito simples. Y permítanme aquí hacer una ilustración muy simple. Às vezes convidamos irmãos à nossa casa para ter uma comunhão. A veces nosotros invitamos a algunos hermanos a nuestra casa para tener un momento de comunión. E é um tempo tão precioso. Y son tiempos tan preciosos. Então nós vamos preparar um almoço ou um lanche. Entonces nosotros preparamos un almuerzo o unas onces. E se não tivermos cuidado, Y si no tenemos cuidado, nós queremos fazer tantas coisas para agradar os irmãos nosotros podemos terminar haciendo tantas cosas queriendo agradar a los que hermanos perdemos o essencial, que é ter tempo de comunhão. que perdemos lo esencial, que es tener ese tiempo de comunión. Gastamos tempo fazendo comida na cozinha e depois lavando a louça. Gastamos todo el tiempo primero haciendo la comida en la cocina y después lavando la loza. E às vezes os irmãos comem tão pouquinho ou poucas coisas e sobra muita comida. Y a veces los hermanos de pronto comen muy poquito o pocas cosas y sobra mucha comida. E parece que é isso aqui que está acontecendo com Marta. Y parece que eso es lo que está aconteciendo aquí con Marta. O Senhor esperava que ela gastasse mais tempo com ele. El Señor estaba esperando que ella invirtiera más tiempo con él. Então, embora o serviço de Marta seja importante, Entonces, aunque el servicio de Marta es importante, não pode ser demasiado. no debe ser demasiado, no puede ser demasiado.
Então ela estava distraída em muitos serviços. Entonces ella estaba distraída en muchos servicios. Muito cuidado com querer fazer muitos serviços. Y tengan mucho cuidado de querer hacer muchos servicios. Então segue o texto e diz: E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá conta de que minha irmã me deixou servindo só? Fala para ela me ajudar. Entonces aquí dice, continúa el texto y dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. É interessante que esse texto lá no original, no grego, Y es interesante que este texto allá en el original, en el griego, especialmente o irmão T. Austin Sparks acredita assim, especialmente el hermano Austin Sparks lo cree así, que subentende que Marta está dizendo: você é o culpado de Maria ter me deixado trabalhar sozinho. Aquí se sobreentiende que como si el texto estuviera diciendo, usted está tan ocupado con María que él la dejó que me dejara a mí trabajando sola. Você é o culpado disso. Usted se dio cuenta de eso, se distrajo con eso. Marta está dizendo para Jesus: você é o responsável de Maria estar fazendo isso. Allá, Jesús le está diciendo, usted es el responsable de que María esté haciendo eso. Você não está percebendo que Maria está me deixando trabalhar sozinho? ¿Y usted no se está dando cuenta que María me dejó a mí haciendo todo sola? Você não vai fazer nada? ¿Y no vas a hacer nada? Em outras palavras, parece que Marta está corrigindo o próprio Senhor Jesus. En otras palabras, pareciera que Marta estuviera corrigiendo al Señor Jesús. Ela mostra alguma raiz de amargura contra o Senhor. Ella muestra aquí una raíz de amargura contra el Señor. E uma raiz também, um problema com a sua irmã Maria. Y también una raíz o un problema hacia su hermana María. Marta foi servir o Senhor, mas da maneira dela. Marta fue a servir al Señor, pero a su manera. O Senhor não pediu para ela fazer daquele jeito. El Señor nunca le dijo que lo hiciera de esa manera. Com tantos serviços, com tantas coisas. Con tantos servicios y tantas cosas. Precisamos aprender essa lição, amados irmãos e irmãs. Hermanos y hermanas, necesitamos aprender esta lección. Ele busca comunhão, não ativismo. Él busca la comunión y no el activismo. Marta se distraiu do Senhor a fazer coisa que ele não pediu. Porque Marta se distrajo del Señor a hacer cosas que él no le había pedido. Então a gente aprende que o serviço que o Senhor aprova é aquele que nasce da comunhão com ele. Entonces aquí ella aprende que el servicio que el Señor aprueba es el que nace de la comunión con Él. Se não nascer da comunhão com Jesus, si no nace de la comunión con Jesús, não podemos chamar isso de obra de Deus ou um trabalho para Deus. no podemos llamarle a eso una obra de Dios o un trabajo para Dios. É a nossa obra. Es nuestra obra. Se não estivermos em primeiro lugar aos pés do Senhor, si no estuviéramos en primer lugar a los pies del Señor, estamos nos perdendo na obra de Deus. Nos estamos perdiendo en la obra de Dios. Estamos fazendo coisas que nos levam para longe do Senhor. Estamos haciendo cosas que nos llevan lejos del Señor. Então, se as coisas que fazemos para Deus hoje, entonces, si las cosas que estamos haciendo para el Señor hoy estão nos afastando da sua presença, nos está apartando de su presencia, não estamos servindo a Deus, mas a nós mesmos. No estamos sirviendo a Dios, sino que nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Quantos irmãos e irmãs estão tão envolvidos e sobrecarregados com serviços? ¿Cuántos hermanos y hermanas están involucrados y muy cargados de tantos servicios? Que não conseguem ter um tempo de qualidade de oração e leitura da palavra. Que no consiguen tener un tiempo de calidad de oración y de lectura de la palabra. Marta disse para o Senhor. Marta le dice al Señor. Senhor, você não está percebendo que a minha irmã me deixa servir só? Señor, ¿tú no te estás dando cuenta que mi hermana me está dejando servir sola? Fala para ela me ajudar. Háblale a ella y dile que me ayude. Parece que esse tem sido o nosso problema também. Pareciera que ese también hubiese sido nuestro problema también. Quando Deus começa a levantar irmãos e irmãs para servir, cuando el Señor empieza a levantar hermanos y hermanas para servir, se somos religiosos, nós vamos julgar e acusar essas pessoas. Si nosotros somos religiosos, vamos a juzgar a esas personas. Fulano agora está querendo ser mais santo que todo mundo. Fulanita ahora quiere
queriendo ser más santa que todo el mundo. Ele está querendo ser um grande pregador, ou quem sabe uma Maria Madalena. Que está queriendo ser algún gran predicador o de pronto una María Magdalena. Se nós temos jovens totalmente envolvidos com trabalho, com futebol e televisão, Y si nosotros tenemos jóvenes involucrados con trabajo, con fútbol o con televisión, e se temos homens envolvidos com carro, com muito trabalho, com política, y si tenemos hombres involucrados con los carros, con mucho trabajo o con política, e se temos muitas mulheres envolvidas só com os cuidados da casa, y si tenemos mujeres involucradas solamente con los cuidados de la casa, mesmo que passe o dia e a noite trabalhando muito, aunque pase el día y la noche trabajando mucho, raramente alguém faz uma crítica ou uma exortação. rara vez alguien le hace una crítica o una exhortación. Mas se alguém fala, não, eu separei esses dias para estar orando e lendo a palavra. Pero si alguien dice, no, yo separé este día para estar orando y estar leyendo la palabra. Eu estou separando todas as minhas manhãs, acordando mais cedo para estar diante do Senhor. Yo estoy separando mis mañanas y me estoy levantando más temprano para estar delante del Señor. E quem sabe eu vou separar alguns dias para jejuar. Y quién sabe, de pronto usted también aparte algunos días para ayunar. Então isso que deveria ser uma normalidade na vida dos santos, Entonces, eso que debería ser una normalidad en la vida de los santos, se torna um escândalo para os religiosos. se torna un escándalo para los religiosos. As pessoas estranham isso. Las personas se extrañan de eso. Foi isso que aconteceu com Marta. Y fue eso lo que pasó aquí con Marta. Ela não aceitou que Maria parasse para estar aos pés do Senhor. Ella no aceptó que María se detuviera para estar a los pies del Señor. Maria escolheu a melhor parte. Y María escogió la mejor parte. Quantas pessoas podem estar ofendidas quando irmãos deveriam estar ganhando mais dinheiro e levam a vida simples para ter tempo para servir o Senhor? ¿Y cuántos hermanos están ofendidos cuando algún hermano deja de ganar tanto dinero y se dedican a una vida simple para estar más tiempo con el Señor? Agora me chama a atenção que Marta como que quer induzir o Senhor a corrigir Maria. Y ahora lo que a mí me llama la atención es como que Marta quiere inducir al Señor para que corrija a María. Porque Marta estava longe do Senhor, ela inclusive tenta manipular o Senhor para fazer coisa a favor dela. Porque Marta estaba lejos del Señor, pero intenta manipular al Señor para que esté a favor de ella. Pessoas que vivem longe da comunhão com Deus, Y algunas personas que están lejos de la comunión con Dios, frequentemente julga aqueles que priorizam servir a Deus. ellos usualmente o frecuentemente juzgan a aquellos que priorizan su tiempo para servir a Dios. Mas nós devemos considerar uma lição maravilhosa em Maria. Pero nosotros debemos aquí considerar una lección maravillosa con María. Ela entendeu o que significa adoração. Ella entendió lo que significa la adoración. Estar aos pés do Senhor ouvindo a sua voz. Estar a los pies del Señor oyendo su voz. Conhecendo o Senhor e sendo trabalhado pelo Senhor. Conociendo al Señor y dejándose trabajar por el Señor. E a posição de adoração de Maria Y la posición de adoración de María condenava a posição de agitação de Marta. condenaba esa posición de agitación de Marta. Algumas pessoas se incomodam e criticam aqueles que estão servindo. Algunas personas se incomodan y critican a aquellos que están sirviendo. Porque a consagração e a santidade daqueles que servem Porque la consagración y la santidad de aquellos que sirven condena a vida leviana e liberal daqueles que não servem o Senhor. condenan la vida liberal y liviana de aquellos que no sirven al Señor. Então precisamos aprender uma quarta lição. Entonces aquí necesitamos aprender una cuarta lección. Precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Necesitamos ser disciplinados por el Señor. Porque Marta queria agradar a Deus. Porque Marta quería agradar a Dios. Ela fazia esses serviços para honrar o Senhor. Ella hacía esos servicios para honrar al Señor. Mas lembre-se que eram serviços para Deus que apartava Marta de Deus. Pero recuerden que eran servicios para Dios que apartaban a Marta de Dios. Então segue o texto e diz assim: Entonces continúa el texto y dice así. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Percebe que Jesus está falando o nome dela duas vezes? Y aquí perciben que Dios está hablando, le está diciendo el nombre de ella dos veces. O irmão Christian Shen deu uma série de mensagens no ano 2000. El hermano Christian Shen dio una serie de mensajes en el año 2000. 2000 para 2001.
más o menos como en el 2000, 2001. E ele falou dos 8 duplos chamamentos que há na Bíblia. Y él habló de esos 8 llamamientos dobles que hay en la Biblia. E um deles é Marta, Marta. Y uno de ellos es Marta, Marta. Mas nós também encontramos Abraão, Abraão, Pero nosotros también encontramos a Abraham, Abraham, quando ele vai sacrificar o seu filho para o Senhor. cuando él va a ir allí a sacrificar a su hijo para el Señor. Nós também encontramos, estou falando, Jacó, Jacó, Nosotros también encontramos al Señor hablando Jacob, Jacob, Moisés, 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 Samuel, 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 Simão, Simão, Simón, Simón, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. E aqui estamos, Marta, Marta. Y aquí tenemos Marta, Marta. Quando o Senhor quer falar algo tão especial e tão profundo, Cuando el Señor quiere hablar algo que es muy especial y profundo, ele chama a pessoa 2 vezes. Él llama a esa persona 2 veces. Você mesmo nunca ouviu sua mãe ou seu pai falar o seu nome 2 vezes? ¿Ustedes mismos no escucharon alguna vez a su papá o a su mamá llamándolos por su nombre 2 veces? E o seu coração não estremecia? ¿Y su corazón no se estremecía? Já aconteceu com você, Carol? Sí. Então agora o Senhor está falando, Marta, Marta, Entonces aquí el Señor está diciendo, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, afanada y turbada estás con muchas cosas, mas uma só coisa é necessária. pero solo una cosa es necesaria. Oh, irmãos, como precisamos ouvir o Senhor também nos chamar. Hoy, hermanos, ¿cómo necesitamos escuchar que el Señor nos llame? Não andeis ansiosos e afadigados com muitas coisas. No andéis afanados y turbados con muchas cosas. E isso é resultado da queda, da vida caída. Y esto es resultado de la caída, de la vida caída, De querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, talvez para justificar um serviço para Deus, quizás por justificar un servicio para Dios, ou achar que por isso vai receber algum benefício do Senhor. o por quizás creer que a razón de eso se va a recibir algún beneficio del Señor. Quem sabe para chamar a atenção, Quién sabe, quizás también por llamar la atención, ou uma autossabotagem. o de pronto un autosabotaje. Sim. Então nós não sabemos, mas nós, na nossa humanidade caída, Entonces no lo sabemos, pero nosotros en nuestra humanidad caída somos todos desequilibrados. somos desequilibrados. Somos todos anormais. Todos somos anormales. Somente estando aos pés do Senhor seremos disciplinados por Ele. Y solamente estando a los pies del Señor podremos ser disciplinados por Él. E o Senhor certamente está sempre falando conosco. Y ciertamente el Señor siempre está hablando con nosotros. Ei, volte para os meus pés. ¿Cómo, hermano? Volte para os meus pés. Él te está diciendo, vuélvete y vuelve a mis pies. Volte para a comunhão. Vuelve a la comunión. Porque a partir da comunhão, Porque a partir de la comunión, somente aí, solamente ahí é que nós passaremos a fazer as coisas conforme o Senhor quer. es que nosotros vamos a empezar a hacer las cosas conforme el Señor quiere. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta, Marta, estás ansiosa y fatigada con tantas cosas, Mas uma só coisa é necessária. pero solamente una es necesaria. E Maria escolheu a boa parte, Y María ha escogido la buena parte, a qual não lhe será tirada. la cual no le será quitada. Não existe uma segunda ou terceira parte que Deus aprova. No existe una segunda o tercera parte que Dios apruebe. Só existe a boa parte. Solo existe la buena parte. Ou você escolheu a boa parte, O usted escoge la buena parte, ou você está fora, você está longe do Senhor. o usted está fuera, está lejos del Señor. Então, o Senhor não despreza o serviço de Marta, Entonces el Señor no desprecia el servicio de Marta, mas Ele corrige Marta, sino que Él corrige a Marta, porque ela foi demasiada. porque ella ya fue demasiado lejos. Ela priorizou fazer as coisas para Ele no lugar de priorizar estar com Ele. Ella priorizó hacer cosas para Él en lugar de estar con Él. Precisamos ser corrigidos pelo Senhor Necesitamos ser corregidos por el Señor para, por um lado, não sermos preguiçosos, para que por un lado no seamos perezosos,
mas, por outro lado, não sermos demasiado nos serviços. pero por otro lado que tampoco estemos llenos de demasiados servicios. E isso só é possível se mantivermos comunhão aos pés do Senhor. Y eso solamente es posible si mantenemos una comunión a los pies del Señor. Então, alguém que Deus está usando e trabalhando, Entonces, alguien con el que Dios está usando y que está trabajando, tenha certeza que é alguém que está sempre sendo corrigido pelo Senhor. tiene la certeza de que es alguien que siempre está siendo corregido por el Señor. Ele falou em João capítulo 15, Él dijo ahí en Juan capítulo 15, a vara que estiver em mim e der fruto, el pámpano que esté en mí y dé fruto, eu vou podar, eu vou limpar para que produza mais fruto ainda. yo lo voy a podar, lo voy a limpiar para que dé aún más fruto. E um dos frutos maravilhosos que o Senhor fala ali Y uno de los frutos maravillosos que el Señor habla allí é o fruto da comunhão profunda com Jesus Cristo, es el fruto de la comunión profunda con Jesucristo, habitando nele, habitando en Él, e a partir daí, dessa habitação, y a partir de ahí, de esa habitación, a vida e a comunhão com Jesus vai fluir para outras pessoas, la vida de esa comunión con Jesús va a fluir hacia otras personas, e ainda que venhamos fazer alguns serviços para Deus, y aunque vayamos a hacer algunos servicios para Dios, na verdade é a própria vida de Jesus que está fluindo através de nós. en realidad es la propia vida de Jesús que está fluyendo a través de nosotros. Então, o Senhor está nos ensinando agora a quinta lição. Y entonces aquí el Señor nos está enseñando la quinta lección. Depois de sermos corrigidos pelo Senhor, Después de haber sido corregidos por el Señor e aprender que precisamos sempre ser corrigidos. y aprender de que siempre necesitamos ser corregidos. Para a quinta lição é escolher a melhor parte. Aquí entonces la quinta lección es escoger la mejor parte. Tenha certeza que o diabo faz de tudo para você abandonar essa melhor parte. Y tenga certeza que el diablo va a hacer de todo para que usted abandone esa mejor parte. E ele vai usar todas as coisas possíveis, Y él va a usar todas las cosas posibles. inclusive querer levar você a servir o Senhor em vários serviços. Incluso lo va a llevar a usted a servir al Señor en muchos servicios, en varios servicios. Muitas coisas boas. Muchas cosas buenas. Ele não tem medo disso, Él no tiene miedo de eso. desde que você não esteja aos pés do Senhor. Con tal de que usted no esté a los pies del Señor. Então isso é um perigo muito grande. Entonces ese es un gran peligro. Infelizmente, quase toda, assim, em muitas partes, essa é a doença do nosso tempo. Y desafortunadamente en muchas partes esa es la enfermedad de nuestro tiempo. Quando estou aconselhando e lidando com irmãos e irmãs que estão pedindo ajuda, Cuando estoy aconsejando y lidiando con hermanos y hermanas que están pidiendo ayuda, estão angustiados, sobrecarregados com muitas crises. están angustiados y sobrecargados con muchas crisis. E eu pergunto, como está a sua comunhão íntima com o Senhor? Y yo les pregunto, ¿cómo está su comunión íntima con el Señor? E muitas vezes a resposta é não está. Y muchas veces la respuesta es no está. Ou seja, perdeu o descanso, perdeu a habitação com Jesus. O sea que perdió ese descanso, perdió esa habitación con Jesús. Você se lembra do Salmo 91? ¿Ustedes recuerdan el Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, a sombra do Onipotente descansará. en la sombra del Omnipotente descansará. Se você habita no esconderijo que é Cristo, Si usted habita en ese escondedero que es Cristo, então você vai achar descanso no Senhor. entonces usted va a hallar ese descanso en el Señor. E o Salmo 91 mostra aqueles ataques terríveis do inimigo, Y el Salmo 91 muestra aquellos ataques terribles del enemigo de dia e de noite. de día y de noche. Mas aquele que habita no esconderijo não será afetado. Pero aquel que habita en ese escondite no será afectado. Nós precisamos aprender essa quinta lição. Y nosotros necesitamos aprender eso aquí en esta quinta lección. Escolher a melhor parte. Escoger la mejor parte. Escolher uma vida profunda com o Senhor. Escoger una vida profunda con el Señor. Aquele obreiro da África do Sul, Aquel obrero de África del Sur, chamado Andrew Murray, llamado Andrew Murray, sim, ele foi alguém que o Senhor usou muito entre o século XIX para o século XX.
Él fue un hombre que el Señor usó mucho, saliendo del siglo XIX y entrando al siglo XX, Ele experimentou avivamentos extraordinários na África do Sul. y él experimentó avivamientos extraordinarios allí en África del Sur, A obra de Deus prosperou muito com o ministério dele, y la obra de Dios prosperó mucho con el ministerio de él, mas ele entendeu que a doença principal que assolava a igreja sino que él entendió que la dolencia, la enfermedad principal que asolaba a la iglesia, estava na raiz da vida cristã e na vida da igreja. estaba en la raíz de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Que não adiantava tentar resolver os problemas do lado de fora, Que no valía de nada intentar arreglar esos problemas externos, se não entendesse a origem ou a natureza dos problemas. sino que era necesario entender el origen y la naturaleza de los problemas. E a natureza do problema era a falta dessa vida aos pés de Jesus. Y la naturaleza de ese problema era falta de vida a los pies de Jesús. Por isso que essa quinta lição tão importante que estamos aprendendo, Por eso es que esta quinta lección tan importante que estamos aprendiendo, escolher a melhor parte, escoger la mejor parte, escolher a única parte, escoger la única parte. ela é tão fundamental para o nosso tempo. Esto es tan fundamental para nuestro tiempo, Pessoas podem ouvir 20, 30 anos uma boa mensagem, porque las personas pueden durar escuchando buenos mensajes durante 20 o 30 años e a vida não ser transformada. y su vida no ser transformada. Elas serem inúteis para o Senhor. Y pueden llegar a ser inútiles para el Señor. Se elas estiverem como Marta, Si ellas estuvieran como Marta, distraída com tantas coisas, distraídas con tantas cosas e não consegue conhecer o Senhor profundamente, y no consiguen conocer al Señor profundamente, porque não param para ouvir o Senhor. porque no se detienen a escuchar al Señor, Não param para a oração e para a palavra e meditação. no se detienen para dedicar tiempo a la oración, a la palabra y a la meditación. Ah, queridos irmãos e irmãs, Ay, queridos hermanos y hermanas, como está o nosso devocional com o Senhor? ¿cómo está nuestro devocional con el Señor? Não, eu não estou perguntando como está a sua conta bancária, Yo no les estoy preguntando cómo está su cuenta bancaria, como está indo o seu trabalho, cómo está saliendo su trabajo, como está indo a sua saúde ou a sua beleza. cómo está su salud o su belleza. Eu não estou perguntando como está indo a sua família ou o seu casamento. Yo no les estoy preguntando cómo está su vida o su matrimonio, Se você está prosperando onde põe a mão. si usted prospera donde pone la mano. Eu também não estou perguntando como estão os seus serviços na igreja. Yo tampoco estoy preguntando cómo está su servicio en la iglesia. Eu estou perguntando como está a sua vida em profundidade com Deus. Yo estoy preguntando cómo está su vida en profundidad con Dios. Você gasta mais tempo no celular ou na oração e na palavra? ¿Usted gasta más tiempo en el celular o en la oración y la palabra? Você tem mais prazer em falar com as pessoas ou ter uma vida a sós com Deus? ¿Usted tiene más placer en hablar con las personas o en tener una vida solas con Dios? Você tem feito o que Jesus falou ¿Usted sabe lo que Jesús dijo? para entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao seu Pai que te vê em secreto? Acerca de entrar en su cuarto, cerrar la puerta y orar a su Padre que lo ve en secreto. Ou o seu quarto está sempre com a porta e a janela aberta? O de casualidad su cuarto está siempre con la puerta y la ventana abierta. Você tem uma vida pública muito ampla, muito grande, Porque usted puede tener una vida pública muy amplia, muy grande, mas não ter uma vida secreta com Deus. pero no tiene una vida secreta con Dios. Então, se isso acontece, Entonces, si eso es lo que ocurre, o Senhor também precisa nos corrigir. el Señor también necesita corregirnos. Marta, 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 você está ansiosa e agitada com muitas coisas. estás ansiosa y agitada con muchas cosas Uma só coisa é necessária. y solo una es necesaria. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Y María escogió la buena parte que no le será quitada. Você imagina, às vezes as irmãs começam a arrumar a casa Ustedes se imaginan que a veces las hermanas empiezan a organizar la casa e o serviço de casa nunca acaba. y el servicio en la casa nunca se termina. Então, se elas forem perfeccionistas, Entonces, si ellas fueran perfeccionistas, elas vão gastar todo o seu tempo e a sua saúde tentando arrumar a casa. ellos van a gastar todo su tiempo y su salud intentando arreglar la casa E não vão ter tempo para estar aos pés do Senhor. y no van a tener tiempo para estar a los pies del Señor. Eu conheci uma irmã muitos anos atrás Yo conocí hace muchos años una hermana que ela tinha uma doença por limpeza da casa. que ya tenía una enfermedad por la limpieza de la casa.
Ela era escrava em limpar a casa. Ella era esclava de limpiar su casa. Então, quando nós íamos à casa dela, Entonces, cuando nosotros íbamos a la casa de ella, porque o marido nos chamava ou ela nos chamava, porque el esposo de ella nos llamaba, à medida que nós íamos andando, en la medida en que nosotros íbamos hablando, ela andando, caminhando, andando, perdón, en la medida en que nosotros íbamos caminando, ela ia com um pano limpando atrás do nosso pé, passo por passo. ella iba detrás de nosotros limpiando paso a paso donde, las marcas de nuestros pies. Nossos pés estavam limpos, Y nuestros pies estaban limpios, mas ela não parava um momento. pero ella no se detenía ni un momento. Parece que não queria receber os irmãos na casa dela, Era como si ella no quisiera recibir a los hermanos en su casa, porque a casa para ela era um ídolo. porque su casa para ella era un ídolo. Então, irmãos e irmãs, para que você quer uma casa tão bonita? Entonces, hermanos y hermanas, ¿para qué quieren ustedes una casa tan bonita? Se você não puder receber o Senhor quando recebe os irmãos. Si usted no puede recibir al Señor cuando recibe a los hermanos. E por que você quer uma casa grande ou com tantos móveis? ¿Y para qué entonces usted quiere una casa grande y con tantos muebles? Se você se tornar um escravo dessa casa e desses móveis. Si usted se va a tornar esclavo de esa casa y de esos muebles. A menos que a sua casa se torne um ambiente celestial. A menos de que su casa se torne en un ambiente celestial. E mesmo que você seja muito rico. Y aunque usted sea muy rico. Mas aprenda a ter um coração simples e humilde. Sí, pero aprenda a tener un corazón simple y humilde. Porque senão nós vamos estar distraídos com muitas coisas. Porque si no vamos a estar distraídos con muchas cosas. Isso acontece também com irmãos que fazem muitos cursos e estão se aprimorando na carreira profissional. Y eso también pasa con los hermanos que hacen muchos cursos y están siempre mejorando en su carrera profesional. E eles estão orando por Senhor prosperar a vida deles, profissional. Y ellos están orando para que el Señor les prospere su vida personal. Mas quanto mais eles trabalham e ganham mais dinheiro, pero entre más trabajan y ganan más dinero, no lugar de eles separarem mais tempo para estar com o Senhor, en lugar de ellos apartar más tiempo para estar con el Señor, eles trabalham muito mais ainda para ganhar mais dinheiro. Ellos trabajan aún mucho más para ganar aún más dinero. E às vezes só tem que cortar ou tirar essa fonte de dinheiro, ou diminuir. A veces el Señor tiene que quitar o retirar esa fuente de dinero o disminuirla. Não existe problema em ganhar dinheiro. Porque aunque no existe problema en ganar dinero, o problema é ser escravo do dinheiro. El problema es ser esclavo del dinero. E servir a Mamon no lugar de servir o Senhor. Y servir a Mamón en lugar de servir al Señor. Se eles aprendessem a fazer com que o dinheiro trabalhasse para eles. Y si ellos aprendiesen a hacer que el dinero trabaje para ellos. E contratar mais funcionários ou delegar responsabilidades. Y puedan contratar más empleados o delegar más responsabilidades. E entender que a melhor parte é estar com Cristo servindo o Senhor. Y entender que la mejor parte es estar con Cristo y sirviendo al Señor. Mas hoje a maioria dos irmãos e irmãs. Pero hoy la mayoría de los hermanos y hermanas estão envolvidos com muitas coisas. Están involucrados en muchas cosas. E a obra de Deus tem caído num nível muito terreno. Y la obra de Dios ha caído en un nivel como muy bajo. Porque faltam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque faltan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que esteja vivendo aos pés do Senhor. Que estén viviendo a los pies del Señor. Para que o nosso serviço não seja ativismo religioso. Para que nuestro servicio no sea un activismo religioso. Mas sim a expressão do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Pero que sí sea una expresión del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. O irmão T. Austin Sparks comentou esse texto. El hermano Austin Sparks comentó este texto. E ele falou algumas frases bem interessantes. Y él dijo algunas frases bien interesantes. Abre aspas. Y abro comillas. Comilhas. Não permitamos nos tornar ansiosos e distraídos com as coisas passageiras. No permitamos tornarnos ansiosos y distraídos con las cosas pasajeras. De modo que as coisas espirituais sejam eclipsadas, ou seja, se tornam escuras. De tal modo que las cosas espirituales sean eclipsadas, o sea, que se tornen oscuras. Quando a lua entra na frente do sol, tudo fica escuro. Cuando la nube queda por delante del sol, todo queda oscuro.
Então, quando as coisas terrenas passam a ter primeiro lugar em nossa vida, Entonces, cuando esas cosas terrenales pasan a tener el primer lugar en nuestra vida, as coisas espirituais são perdidas. las cosas espirituales se pierden. O que é interessante é que as coisas naturais, elas são passageiras. Y aquí hay algo interesante, es que las cosas naturales son pasajeras E as coisas eternas são eternas. y las cosas espirituales son eternas. E mais, infelizmente, gastamos muito tempo com as coisas terrenas. Y desafortunadamente nosotros gastamos más tiempo con las cosas terrenales E não ajuntamos tesouros no reino dos céus. y no estamos acumulando tesoros en el reino de los cielos. Fazemos poucos serviços espirituais. Hacemos pocos servicios espirituales Ou fazemos relaxadamente. o los hacemos de una manera relajada. Como será naquele dia que o Senhor vai julgar a cada de nós? ¿Y cómo será aquel día cuando el Señor nos juzgue a cada uno de nosotros? Então, continua falando Sparks. Entonces, continúa hablando Sparks. Existe algo que mantém todas as demais coisas em seu devido lugar. Existe algo que mantiene todas las demás cosas en su debido lugar, Pois elas só são totalmente corretas em seu lugar correto, porque estas cosas son correctas cuando están en su lugar correcto e é o que vem dos lábios do Senhor. y es aquello que viene de los labios del Señor. Somente aquilo que o Senhor fala, Solamente aquello que el Señor habla e nós ouvimos porque estamos aos pés do Senhor, y que nosotros escuchamos por estar a los pies del Señor, poderão colocar todas as nossas coisas em seu devido lugar. podrán poner todas aquellas cosas en su debido lugar. Então, a comunhão profunda com o Senhor Entonces, la comunión profunda con el Señor é o centro que regula todas as demais coisas na periferia. es el centro que regula todas las demás cosas en la periferia. Siga Spark segue falando. Y Sparks sigue diciendo, Você precisa perceber que o que ocorria ali era uma questão de proporções. y usted debe percibir que lo que ocurría allí era una cuestión de proporciones, Uma questão de onde pôr a nossa ênfase. es una cuestión de en dónde poner el énfasis. O problema é que permitimos que as coisas dessa vida El problema es que permitimos que las cosas de esta vida nos absorvam e nos ocupem. nos absorban y nos atrapen E nos envolva com tal ansiedade y nos involucren, nos envuelvan con tal ansiedad que as coisas verdadeiramente maiores que las cosas verdaderamente mayores não recebam nem sequer uma oportunidade. no reciban ni siquiera una oportunidad. E todos concordamos em que não teríamos nenhuma disputa com o mestre acerca de Maria, Y nosotros estamos de acuerdo en que no habría ninguna disputa con el maestro de María quando vemos desse modo. cuando lo vemos de ese modo. Ou seja, nós não íamos querer tirar Maria dos pés do Senhor. O sea que nosotros no vamos a querer quitar a María de los pies del Señor. Era verdadeiramente necessário que houvesse o devido ajuste das coisas. Era necesario que ella escuchara y le diera el debido juicio a las cosas. Marta está sendo corrigida para ser ajustada pelo Senhor. Y Marta está siendo corregida para ser ajustada por el Señor. De maneira que, enquanto todos os outros assuntos tinham um lugar, De tal manera que cuando todos los otros asuntos tenían un lugar e um lugar correto, y un lugar correcto, eles estivessem em seu lugar e em sua medida apropriada. ellos estuvieran en su lugar en la medida apropiada. Se Marta escutar o Senhor, Si Marta escuchara al Señor, ela não vai deixar de servir o Senhor. ella no va a dejar de servir al Señor, O seu serviço é bom. porque su servicio es bueno. Foi Deus que deu esses talentos para ela. Fue Dios quien le dio esos talentos a ella. Mas como ela deixou o centro principal da vida, Pero como ella dejó el centro principal de la vida, ela se perdeu na periferia fazendo muitas coisas. ella se perdió en la periferia haciendo muchas cosas. E as coisas que eram passageiras, transitórias, Y esas cosas que eran pasajeras y transitorias tomaram o lugar das coisas eternas. tomaron el lugar de las cosas eternas. E é isso que o Senhor quer corrigir na nossa vida hoje. Y es eso lo que el Señor quiere corregir hoy en nuestra vida. As coisas supremas, as coisas eternas, Porque las cosas supremas, las cosas eternas, devem predominar em nossas vidas. deben predominar en nuestras vidas. E elas não podem se perder ou se submergir nos assuntos menores. Y ellas no se pueden perder o sumergirse en los asuntos menores.
pois as coisas menores, ao final de contas, porque las cosas menores, al final de cuentas, não são permanentes. no son permanentes. Elas vão passar. Ellas van a pasar. Na casa de Deus, o que deve ser mais importante do que todos os nossos negócios, En la casa de Dios, lo que debe ser más importante que todos nuestros negocios, todas as nossas fervorosas atividades em fazer mil e umas coisas do trabalho cristão, todas nuestras fervorosas actividades en hacer una y mil cosas en nuestro trabajo cristiano, a única coisa valiosa é decidir conhecer o Senhor e permitir-lhe fazer-se conhecido. la única cosa valiosa es conocer al Señor y permitirle a Él ser conocido. Atividades agitadas muito frequentemente Las actividades agitadas muy frecuentemente, ó Senhor, nos ajude. Essas atividades no que é chamado hoje de igreja, y el Señor nos ayude porque estas actividades, que es lo que hoy en día llama la iglesia, elas estão nos excluindo da voz do Senhor e nos exclui do Senhor. estas actividades nos están excluyendo de la presencia de la voz del Señor y de escuchar la voz del Señor. Quantos serviços demasiados ¿Cuántos, demasiados servicios que não nos permite lugar para ter tempo de comunhão com o Senhor. que no nos permiten tener un lugar para tener un tiempo de comunión con el Señor? Frequentemente nós nos ocupamos com o que nós mesmos fazemos. Y frecuentemente nosotros nos ocupamos con lo que nosotros mismos hacemos. E a gente dá tão pouca atenção ou oportunidade para o Senhor falar conosco. Y nosotros le damos tan poca atención o tan poco espacio para que el Señor hable con nosotros. Então, assim, precisamos entender. Entonces, necesitamos entender, E voltando a Spark, que está procurando nos ajudar. y volviendo a Spark, que nos está ayudando, O lugar que satisfaz a Cristo el lugar que satisface a Cristo é o lugar que se ajuste às coisas supremas. es el lugar que se ajuste a las cosas supremas. Se as coisas supremas estão sendo desprezadas, Si las cosas supremas están siendo despreciadas, precisamos ser corrigidos pelo Senhor. necesitamos ser corregidos por el Señor. Imagine a nossa vida cristã e a vida da igreja Imagina nuestra vida cristiana y la vida de la iglesia como aquele tabernáculo lá no Velho Testamento. como aquel tabernáculo allá en el Antiguo Testamento. Você tem o ato exterior, Usted tiene el atrio exterior, o lugar santo el lugar santo e o Santo dos Santos. y el lugar santísimo. O Santíssimo representa essa comunhão profunda no Espírito. El lugar santísimo representa esa comunión profunda con el Espíritu. E o lugar santo representa essa comunhão na vida da igreja. Y el lugar santo representa esa comunión en la vida de la iglesia. E o ato exterior representa essa vida chegando até as pessoas que estão ao nosso redor. Y el atrio exterior representa esa parte donde nuestra vida está llegando a las personas del exterior. Se todo o nosso movimento é somente no ato exterior, Si todo nuestro movimiento es solamente en el atrio exterior ou no lugar santo, o en el lugar santo, nós estamos como os judeus que se perderam nessas coisas e não discerniram o Senhor. y estaríamos como los judíos que se perdieron en todas esas cosas y se olvidaron de servir al Señor. Precisamos priorizar o Santo dos Santos, uma vida de habitar intimamente com o Senhor. Necesitamos priorizar el lugar santísimo, esa vida de habitar y tener una comunión profunda con E a el Señor. partir daí podemos nos mover na comunhão e nos serviços na igreja Y a partir de ahí nos podemos mover en la comunión y en el servicio de la iglesia e também na sociedade e pregar o Evangelho. y también en la sociedad y en la predicación del Evangelio. Então nós podemos dizer que precisamos de uma sexta lição. Entonces nosotros podríamos decir que necesitamos de una sexta lección. Quando o Senhor nos corrige, Cuando el Señor nos corrige, a sexta lição é: la sexta lección es, precisamos ser Maria por dentro e Marta por fora. necesitamos ser María por dentro y Marta por fuera. Ou seja, precisamos servir fervorosamente ao Senhor como Marta, O sea, necesitamos servir fervorosamente al Señor como Marta, mas no espírito de adoração como Maria. pero en un espíritu de adoración como el de María. Warner Wiersbe, Warner Wisner, ele disse que Maria e Marta costumam ser apresentadas de modo contrastante.
Él dice que María y Marta usualmente son presentadas como polos opuestos, ¿sí? Sim. Como se cada cristão precisa fazer uma escolha. Como si cada cristiano tuviera que hacer una elección. Ou você trabalha como Marta, ou vive uma vida de adoração e contemplação como Maria. O usted trabaja como Marta o tiene una vida de contemplación y adoración como María. Ah, sem dúvida, Marta e Maria são personalidades e dons diferentes. Y sin duda Marta y María son personalidades y son dos personas diferentes. Ah, mas isso não significa que na vida cristã trabalhar e adorar são duas coisas mutuamente exclusivas ou entram em choque. Pero eso no significa que en la vida cristiana el trabajar y el adorar sean dos cosas que sean, que tengan necesariamente que entrar en choque, en controversia. Então, ele cita um pensamento de Charles Wesley, Entonces, él cita un pensamiento de Charles Wesley. que ele compunha muitos hinos, ele era irmão de John Wesley. Él era hermano de John Wesley y él compuso muchos himnos. E então ele expressou o equilíbrio entre Marta e Maria com perfeição em um dos seus hinos. Y entonces en uno de sus himnos él expresó esa perfección entre Marta y María. E ele diz assim: fiel às ordens de meu Senhor. Y él dice así, si yo, Fiel às ordens de meu Senhor. si yo, no entiendo, perdón. O Senhor, Charles está dizendo, eu serei fiel. Bueno, aquí Charles está diciendo, yo seré fiel às ordens do meu Senhor. Ya, perdón. Yo seré fiel a las órdenes de mi Señor. Então, escolheria o que há de melhor. Entonces, si yo fuera fiel a las órdenes de mi Señor, escogería lo que fuera mejor. Servir como Maria. Servir como Marta. Perdão, servir como Marta com cuidadosa mão. Servir como Marta con una mano cuidadosa. E como Maria com amoroso coração. Y como María con amoroso corazón. Olha que coisa maravilhosa. Y miren aquí qué cosa maravillosa. É isso que é o equilíbrio que nós precisamos chegar. Y ese es el equilibrio al cual nosotros necesitamos llegar. Precisamos estar aos pés do Senhor para ouvir quando Ele nos ordenar fazer coisas. Y necesitamos estar a los pies del Señor para oír cuando Él nos manda hacer cosas. E nós precisamos escolher o que há de melhor. Y nosotros necesitamos escoger aquello que es lo mejor. Então nós vamos ser ajustados. Entonces nosotros vamos a ser ajustados. Nós vamos servir como Marta. Y nosotros vamos a servir como Marta. Com uma mão cuidadosa. Con una mano cuidadosa. Não demasiadamente. No exageradamente. Mas ao mesmo tempo como Maria com amoroso coração. Pero al mismo tiempo como María con un corazón amoroso. Ao que parece, Jesus deseja ensinar que se deve imitar Maria na adoração. Y aquí parece que Jesús desea enseñar que se debe imitar a María en la adoración. E Marta no trabalho. Y a Marta en el trabajo. Porém, bem-aventurados os equilibrados. Sin embargo, bienaventurados los equilibrados. Então precisamos ver ainda uma sétima lição. Y ahí necesitamos entonces ver una séptima lección. Uma vida derramada ao Senhor. Una vida derramada al Señor. Vamos passar rapidamente. Chegamos em João capítulo 12, verso 1. Y vamos a pasar rápidamente, pero llegamos ahí a Juan capítulo 12, versículo 1. Diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ele agora, os últimos períodos da vida de Jesus. Y estos son los últimos periodos de la vida de Jesús. Ele está sempre sendo perseguido pela liderança judaica. Él siempre está siendo perseguido por los líderes judíos. Então ele trabalha em Jerusalém, mas descansa em Betânia. Entonces él trabaja en Jerusalén, pero descansa en Betania. E ele foi para Betânia descansar. Y él fue allí a Betania a descansar. Onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Prepararam ali uma ceia. Y entonces prepararon allí una cena. E olha que coisa maravilhosa que João relata. Y miren qué cosa maravillosa aquí que Juan relata. Marta servia. Marta servía. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus.
y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. O que isso mostra para nós? ¿Y qué es lo que eso nos muestra a nosotros? Que Marta agora está ajustada. Que Marta aquí ya está ajustada. Ela está servindo adequadamente. Ella está sirviendo adecuadamente. E o texto vai dizer que Maria pegou um frasco de perfume de nardo puro. Y aquí en el texto sigue diciendo que María cogió un frasco de perfume de nardo puro, Muito precioso. muy precioso, Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. y ungió los pies del Señor, de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Então você vê que Maria derramou todo, isso representa que ela derramou toda a sua vida para o Senhor. Y esto aquí representa que ella derramó toda su vida para el Señor. Que lição maravilhosa! Y qué lección aquí tan maravillosa. Isso vai mostrando o quanto a obra do Senhor cresceu através daquela porta que se abriu com Marta. Y esto muestra cuánto la obra de Jesús creció con aquella puerta que se abrió con Marta. Infelizmente, Judas Iscariotes, que era um dos discípulos, Y desafortunadamente Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, ele estava para trair a Jesus. él estaba allí para traicionar a Jesús. Então ele disse, mas por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Él dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Para que esse desperdício? ¿Por qué ese desperdicio? E Jesus fala, deixa, Y aquí Jesús le dice, déjala, porque ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque os pobres sempre vocês têm com vocês, mas a mim vocês nem sempre o terão. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Você está percebendo o que está acontecendo? ¿Y si están percibiendo aquí lo que está aconteciendo? Em Jerusalém, Jesus foi traído por 30 moedas de prata. En Jerusalén, Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata. Em Betânia, Maria derramou um vaso de perfume que valia 300 moedas de prata. Y aquí en Betania, María derramó este perfume que valía 300 monedas de plata. Em Betânia, Jesus valia tudo para eles. En Betania, Jesús valía todo para ellos. E em Jerusalém ele valia apenas 10%, eles apenas dariam apenas o dízimo disso. Y en Jerusalén, él valía solamente un 10%, solamente como si dieran un diezmo de eso. Em Jerusalém você tem um templo, em Betânia você tem casa de Marta e Maria. En Jerusalén usted tiene el templo y en Betania usted tiene la casa de Marta y María. Lá você tem os perseguidores e em Betânia você tem os amigos. En Jerusalén están los perseguidores y en Betania están los amigos. Nós temos muitas lições preciosas que nos faltam tempo. Y nosotros tenemos muchas lecciones preciosas para las cuales nos falta tiempo. Mas esse vaso de alabastro que foi derramado, quantas lições temos ali? Pero solamente aquí en este vaso de alabastro que fue derramado, ¿cuántas lecciones tenemos aquí? Por exemplo, Paulo era um vaso. Por ejemplo, Pablo era un vaso. Mas um dia o Senhor capturou Paulo no caminho de Damasco. Pero un día el Señor capturó a Pablo en su camino a Damasco. E ele teve por perda todas as coisas. Y a partir de ahí él tuvo por pérdida todas las cosas. Então ele foi um vaso quebrado e derramou toda a sua vida para o Senhor. Entonces él fue un vaso quebrado que derramó toda su vida para el Señor. Talvez alguns poderiam falar como Judas, para que esse desperdício? Y quizás algunos podrían decir como Judas, pero ¿para qué ese desperdicio? Talvez alguns falam isso para você e para mim. Y quizás algunos digan eso para ti o para mí. Que desperdício você está dedicando tanto a sua vida às coisas do Senhor. Qué desperdicio usted ahí dedicando toda su vida para las cosas del Señor. Poderia fazer outras coisas tão melhores. Mientras que podría estar haciendo otras cosas mejores. Mas certa vez Paulo falou em 2 Coríntios 2. Pero cierta vez también Pablo habló ahí en 2 Corintios 2. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que gracias doy porque Cristo siempre nos conduce en triunfo. E por meio de nós manifesta a fragrância ou perfume do seu conhecimento em todos os lugares.
Lo repito nuevamente, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque ele foi um vaso quebrado, o perfume de Cristo dentro dele exalou para todos os lugares. Porque ya que él fue un vaso quebrado, el perfume de Cristo que estaba dentro de él exhaló hacia todos los lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Porque nosotros somos para con Dios el buen perfume de Cristo. Você está vendo que coisa maravilhosa? ¿Y si están viendo esto lo maravilloso? Mas Judas perguntou: para que esse desperdício? Pero aún así Judas preguntó, ¿para qué ese desperdicio? Então, o Sparks também fala algo em relação a essa intromissão de Judas. Entonces Sparks también dice algo con respecto a esa intromisión de Judas. Ele percebe que ali está Satanás querendo destruir a obra de Deus em Betânia. Él percibe que allí está Satanás queriendo destruir la obra de Dios en Betania. Assim como ele quer destruir a obra de Deus em qualquer lugar. Así como él quiere destruir la obra de Dios en cualquier lugar. Marta abriu a sua casa e recebeu o Senhor. Marta abrió su casa y recibió al Señor. Era só uma casa pequena com duas mulheres tão simples. Y era solamente una casa pequeña con dos mujeres sencillas. Mas Satanás ficou preocupado. Mas Satanás quedó preocupado. Porque ali agora o Senhor estabeleceu uma base do seu reino. Porque allí ahora Jesús estableció la base de su reino. E os céus poderiam se expandir por muitos lugares. Y los suyos podrían ser expandidos por muchos lugares. Então, o Sparks fala o seguinte. Entonces Sparks dice lo siguiente. Agora você entende porque Satanás sempre procura, se possível, a expressão local da igreja. Ahora usted entiende por qué Satanás siempre busca, si es posible, la expresión local de la iglesia. Ele procura destruir os pequenos grupos do povo do Senhor. Él quiere destruir los pequeños grupos del pueblo del Señor. Que vivem em união celestial e em comunhão com Ele, com Cristo. Que viven en unión celestial en comunión con Él, con Cristo. Satanás o faz porque eles representam os direitos do Senhor. Satanás lo hace porque ellos representan los derechos del Señor. E continuamente, por sua própria presença, y continuamente por su propia presencia, disputam os direitos do usurpador. Disputan los derechos del usurpador. O usurpador não quer perder o seu lugar. El usurpador no quiere perder ese lugar de ese modo. Ele quer ter o seu lugar, inclusive na igreja. Él quiere tener su lugar incluso en la iglesia. Então ele vai fazer de tudo para a gente se distrair de Cristo também. Entonces él va a hacer de todo para que nosotros nos distraigamos también de Cristo. A arca do testemunho do Senhor está ali. El arca del testimonio del Señor está allí. Aonde houver uma comunidade de irmãos que dão primeiro lugar ao Senhor. Donde hay una comunidad de hermanos que le dan el primer lugar al Señor. Enquanto estiver ao lado do Senhor, y en cuanto estuviera al lado del Señor, o usurpador não pode ter influência nesse lugar. El usurpador no puede tener una influencia en ese lugar. Satanás sabe que isso representa que o seu reino está derrotado. Y Satanás sabe que eso representa que su reino está derrotado. E é ameaçado. Y es amenazado. E isso é um espinho constante ao seu lado. Y esa es como una espina constante en su lado. E se for possível, ele irá apagar essa chama do testemunho do Senhor. Y si es posible, él irá a apagar esa llama del testimonio del Señor. Ele vai querer romper e dividir essa comunhão. Él va a querer romper y dividir esa comunión. Ele vai fazer qualquer coisa para se livrar dessa expressão local. Y él va a hacer cualquier cosa para librarse de aquella expresión local. Aquela expressão que representa o testemunho do Senhor ali. Aquella expresión que representa el testimonio del Señor allí. A igreja precisa ser essa comunidade celestial. La iglesia necesita ser esa comunidad celestial. O lugar onde o Senhor tem os seus direitos. El lugar donde el Señor tiene sus derechos. Onde as pessoas estão aprendendo a praticar a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor. Donde las personas están aprendiendo a practicar esa comunión con el Señor. E é isso que cada cristão também tem de ser na terra. Y eso es lo que cada cristiano también tiene que hacer en la tierra.
lugar seguro e de repouso para o Senhor. Él tiene que procurar ser un lugar seguro y de reposo para el Señor. Testemunho de seu senhorio soberano Un testimonio de su señorío soberano e de seus direitos. y de sus derechos. Marta recebeu o Senhor. Marta recibió al Señor. Receber o Senhor proporciona a ele tanto lugar seguro como testemunho. Recibir al Señor le proporciona a él tanto un lugar seguro como un testimonio. A última coisa que eu queria mencionar, a última lição, Y la última lección que ya yo quería mencionar é que onde Jesus é recebido como Senhor, es que donde Jesús es recibido como Señor, onde as pessoas estão sendo corrigidas, donde las personas están siendo corregidas, então uma nova fase do ministério do Senhor se começa. entonces allí empieza una nueva fase del ministerio del Señor. Em Marcos 11, versículos de 11 a 14, Y Marcos 11, de los versículos 11 al 14, diz que Jesus entrou em Jerusalém no templo dice que Jesús entró en Jerusalén y en el templo e tendo visto tudo ao seu redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Presta atenção que ele está indo trabalhar em Jerusalém e indo dormir ou descansar em Betânia. Entonces, si están prestando atención que él iba a trabajar a Jerusalén, pero iba a descansar y a dormir en Betania, E ele volta para Jerusalém. y luego él vuelve a Jerusalén. Lá no templo ele observou tudo. Y allá en el templo, él observó todo. Volta para Betânia e depois vem para Jerusalém. Entonces, vuelve a Betania y después vuelve a Jerusalén. E agora ele viu no caminho, de longe, uma figueira que tinha folhas. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, E ele foi ver se nela acharia alguma coisa. y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ele está observando a figueira da mesma maneira que ele observou o templo. Y él está observando a esta higuera de la misma manera que observó el templo. E chegando a ela, não achou senão folhas, Y llegando a ella no halló sino hojas, porque não era tempo de figos. porque no era tiempo de higos. E Jesus falando disse à figueira: Y entonces Jesús dijo a la higuera: nunca mais coma alguém fruto de ti. nunca jamás coma nadie fruto de ti. E essa figueira foi amaldiçoada e secou. Y esa higuera fue maldita y se secó. Falta tempo para nós. Falta-nos tempo para entrar mais a fundo nisso. Entonces nos falta tiempo para entrar más profundo en esto. Mas aquela figueira representa Jerusalém Pero esta higuera representa a Jerusalén e o testemunho de Deus em Israel. y el testimonio de Dios en Israel. As folhas existiam para proteger o fruto. Las hojas existían para proteger el fruto. Mas quando não tem fruto, então essas folhas representam o engano religioso. Pero cuando no hay fruto, estas hojas representan el engaño religioso. Jesus está com fome de comunhão, de realidade espiritual. Jesús está aquí con hambre de comunión, de realidad espiritual. E ele não achou essa realidade em Jerusalém quando ele entrou no templo. Y él no halló esta realidad en Jerusalén cuando entró en el templo. É difícil acreditar que Marta deixaria Jesus sair de Betânia com fome. Es difícil creer que Marta dejaría a Jesús allí en Betania con hambre. Mas uma outra comida ele tinha para comer. Pero él tenía otra comida para comer. Ele buscava realidade espiritual em Jerusalém. Él buscaba realidad espiritual en Jerusalén. Agora que ele amaldiçoou a figueira, Y ahora que él maldijo a la higuera, então uma nova fase do ministério de Jesus começa. entonces una nueva fase del ministerio de Jesús inicia. Essa fase iniciou quando Marta abriu a sua casa, Y esta fase inició cuando Marta abrió su casa, mas isso foi crescendo e crescendo, pero esto fue creciendo y creciendo, ao ponto de que Jerusalém foi rejeitada al punto de que Jerusalén fue rechazada. e Betânia se tornou a base real do ministério do Senhor. Y Betania se volvió en la base real del ministerio del Señor. Ele não desistiu de Jerusalém, Él no desistió de Jerusalén, mas ele disse: eis que a vossa casa vai ficar deserta. pero él dice que esa casa iba a quedar desierta. A vossa casa, a casa de vocês. Vuestra casa, la casa de ustedes va a quedar desierta. Porque antes, no começo, ele falou: a casa de meu pai.
Porque antes al comienzo él dijo, la casa de mi padre, mas como ele foi rejeitado, se tornou a casa dos judeus. pero en el momento en que él fue rechazado ya no era la casa de mi padre, sino la Mas, casa de los judíos. mas ele foi recebido em Betânia. Pero él fue recibido en Betania. E Betânia, a palavra Betânia significa casa dos figos verdes. Y Betania, la palabra Betania significa casa de los higos verdes. O Senhor não esperava figos ou uma árvore ou uma colheita tão grande naquele tempo. Y el Señor no esperaba higos o una cosecha tan grande en aquel tiempo. Ele está dizendo que não era tempo da figueira produzir fruto, Él aquí está diciendo que no es tiempo en que la higuera produzca frutos, mas as figueiras produziam fruto do inverno fora de tempo, pero las higueras a veces producían ese fruto de invierno fuera de tiempo, para que os peregrinos, os viajantes, pudessem se alimentar. para que los peregrinos, los que viajaban, se pudieran alimentar. Então, o que Jesus buscava em Jerusalém Entonces, lo que Jesús buscaba en Jerusalén era pelo menos alguns frutos, era por lo menos algunos frutos, mesmo que não houvesse uma grande colheita. aunque no hubiese una gran cosecha. Mas, infelizmente, Jerusalém estava toda apostatada. Pero desafortunadamente toda Jerusalén estaba apostatada. Então, o Senhor avançou a sua obra através de Betânia. Entonces, el Señor avanzó su obra a través de Betania. Mas como isso começou? Pero ¿cómo comenzó esto? Com Marta e Maria abrindo a sua casa. Con Marta y María abriendo su casa. E isso é tão grandioso Y eso es tan grandioso que quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos em Jerusalém, que cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos en Jerusalén, nos últimos momentos ele tira os discípulos de Jerusalém e os leva para Betânia. en los últimos momentos él coge a sus discípulos, quita a sus discípulos de Jerusalén y se los lleva a Betania. Ele percorre cerca de 3 quilômetros entre Jerusalém e Betânia. Y él recorre cerca de 3 kilómetros entre Jerusalén y Betania. E vai abrindo os segredos do seu coração para eles. Y va abriendo el secreto de su corazón para ellos. Quando eles chegam em Betânia, Cuando ellos llegan a Betania, ali Jesus sobe aos céus. allí Jesús sube a los cielos E os anjos falam para eles: y los ángeles les dicen a ellos: Ô varão galileus, por que vocês estão olhando a Jesus subir para os céus? varones galileos, ¿por qué ustedes miran hacia los cielos? Da mesma maneira que ele subiu, assim também ele vai voltar. De la misma manera en que ustedes lo vieron subir, de esa misma manera él va a volver. Então você tem um segredo para compreender a volta do Senhor. Entonces aquí usted tiene un secreto para comprender la segunda venida del Señor. Você precisa estar no espírito de Betânia. Y usted necesita estar en ese espíritu de Betania. Você precisa caminhar no meio de um remanescente ou no meio do povo que seja uma Betânia. Usted necesita caminar en medio de un remanente o de un pueblo que sea una Betania. Porque Betânia representa o pensamento do Senhor para a sua igreja. Porque Betania representa el pensamiento del Señor para su iglesia. Um lugar onde tem vidas derramadas, amando o Senhor de todo o coração. Y un lugar donde hayan vidas derramadas y derramadas al Señor de todo corazón. É isso que ele está buscando no tempo que nós estamos vivendo. Y es eso lo que Él también está buscando en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Eu me atrevo a dizer, na liberdade do Senhor, Yo me atrevo a decir en la libertad del Señor que a igreja em Jerusalém que la iglesia en Jerusalén era Betânia multiplicada. era Betania multiplicada. Foi em Betânia que eles aprenderam tudo aquilo que eles começaram a praticar como igreja em Jerusalém. Y fue en Betania donde ellos aprendieron todo aquello que empezaron a practicar en Jerusalén. Então, que o Espírito Santo possa falar mais profundamente aos nossos corações. Entonces, que el Espíritu Santo pueda hablar más profundamente a nuestros corazones. Mas que possamos aprender esse valor que Jesus dava às mulheres. Y que podamos aprender ese valor que Jesús le daba a las mujeres. Não que seja simplesmente porque sejam mulheres. No simplemente por ser mujeres, mas sim porque ele encontrou um caminho profundo no coração dessas mulheres. sino porque Él encontró un camino profundo en el corazón de esas mujeres. E ele quer encontrar esse caminho também nos nossos corações. Y Él también quiere encontrar ese camino en nuestros corazones. É muito interessante que depois que Lázaro ressuscita, Es muy interesante que después de que Lázaro resucita, agora muitos judeus saem de Jerusalém e vai para Betânia. ahora muchos judíos salen de Jerusalén y van para Betania. E eles vão ver ali o que o Senhor fez na vida de Lázaro. Y ellos van a ver allí lo que Jesús hizo en la vida de Lázaro. Então Betânia passa a ser chamada Entonces Betania pasa a ser llamada a aldeia de Marta e Maria. la aldea de Marta y María.
E ali está o seu irmão Lázaro com eles. Y allí está su hermano Lázaro con ellos. Oh, amados irmãos e irmãs, quantas lições temos aqui. Amados hermanos y hermanas, ¿cuántas lecciones tenemos aquí? Então, nós vamos apenas mencionar, em primeiro lugar, precisamos reconhecer e receber Jesus como Senhor. Entonces vamos a mencionar en primer lugar, necesitamos conocer y recibir al Señor como a Jesús como nuestro Señor en el corazón. Em segundo lugar, precisamos assentar aos pés do Mestre como Maria. En segundo lugar, necesitamos sentarnos a los pies del Maestro como María. Em terceiro lugar, temos que ter cuidado com o perigo das distrações com os serviços a Deus. En tercer lugar, debemos tener en cuenta el peligro de las distracciones con los servicios a Dios. Em quarto lugar, precisamos nos submeter à disciplina do Senhor. En cuarto lugar, necesitamos someternos a la disciplina del Señor. Em quinto lugar, precisamos escolher a melhor parte. En quinto lugar, necesitamos escoger la mejor parte. Fujamos de tudo aquilo que rouba a prioridade do Senhor em nossa vida. Huyamos de todo aquello que nos roba es la prioridad de Jesús en nuestra vida. Não há dinheiro que pague essa comunhão profunda com o Senhor. No hay dinero que pague esa comunión profunda con el Señor. Em sexto lugar, precisamos ser Maria por dentro e Marta por fora. En sexto lugar, necesitamos ser María por dentro y Marta por fuera. Em sétimo lugar, precisamos ter uma vida derramada ao Senhor. En séptimo lugar, necesitamos tener una vida derramada al Señor. E em oitavo lugar, Y en octavo lugar, precisamos cooperar para uma nova fase do ministério do Senhor também em nosso tempo. necesitamos cooperar para una nueva fase del ministerio del Señor también en nuestro tiempo. Que o Senhor avance e prospere a sua obra em nosso tempo. Que el Señor avance y prospere su obra en nuestro tiempo. Mas isso só é possível se formos como Marta e Maria. Pero eso solamente sería posible si fuéramos como Marta y María. E Ele puder fazer essa obra mais profunda entre nós. Y Él pudiera hacer esa obra más profunda en nosotros. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Vamos orar. Vamos a orar. Carol, por favor. Amén. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, porque tú abres tus escrituras y nos hablas a nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a poner esta lección que hoy aprendimos, que la podamos poner por obra en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestras vidas, que podamos ser María por dentro, Señor, que podamos estar a tus pies, escuchándote, conociéndote, Señor, sin que eso nos impida dejar el servicio de lado. Que podamos ver que estas dos cosas no son contradictorias, Señor, sino que Amém. podamos entrar en esta armonía y en este equilibrio al cual tú nos quieres llevar, para que tú puedas encontrar, Señor, también en este tiempo ese lugar, Señor, esa Betania a través de la cual tú puedas sentar una base y puedas expandir tu obra, Señor, también a través de nosotros en estos tiempos. Amém. Pedimos que nos ayudes a ser fieles, Señor, y que nos capacites para lograr esto. Lo pedimos, Padre Celestial, y descansamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amém. Amén. Amén, Señor. Amém. Com a graça do Senhor, a próxima mensagem será a importância das mulheres no ministério de Paulo. Y con la gracia del Señor, el próximo mensaje será la importancia de las mujeres en la obra de Pablo. Nós contamos com as orações de vocês. Nosotros contamos con las oraciones de ustedes. Agradecemos todos que têm nos apoiado. Agradecemos a todos aquellos que nos han apoyado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amém. Amén.